minutos. Vamos lá, começando a entrevista coletiva com o técnico Fernando Seabra. Boa tarde, boa noite, Seabra. Falando do jogo, né, a tua percepção do que aconteceu no gramado aqui em Cascavel, mas acho que indo além um pouco, né, o que representou esse jogo agora fora de casa, com essa estratégia diferente de rodar jogadores há 4 dias também de uma estreia no Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite. Foi muito importante para a gente ter a oportunidade de fazer isso, né? Quando você está preparando um time, é necessário ter os estímulos de treinamento, ter os estímulos de recuperação e ter os estímulos de jogo. Então a gente tinha, nos últimos 2 jogos repetimos escalação e tínhamos alguns jogadores que já estavam ganhando lastro de jogo e que já estavam até desgastados pela sequência de jogo. Ao passo que a gente tinha jogadores com lastro de treino e com falta de estímulo de jogo. Então o que a gente fez hoje foi aumentar esse equilíbrio, melhorar esse equilíbrio entre os estímulos de jogo e de treino para todo o elenco. Porque numa fase de preparação a gente precisa otimizar o desenvolvimento do grupo como um todo. Então esse jogo foi importante para que a gente promovesse esse estímulo para os jogadores que estavam com mais treino e menos jogo e também proporcionasse um tempo melhor de recuperação para aqueles que estão iniciando uma temporada e tinham já 3 jogos na sequência ou 2 jogos e meio na sequência. E assim a gente pôde equilibrar um pouco o elenco nesse sentido, ao mesmo tempo que proporcionou para todos, direção, comissão, torcida, poder acompanhar o desempenho de jogadores que ainda não tinham estreado ou que tinham jogado poucos minutos e que a partir daí a gente pode trabalhar de forma mais concreta para a evolução também individual desses jogadores, uma vez que a gente tem mais subsídio, que o jogo é um subsídio importante para que a gente consiga promover aí os estímulos com critério e necessários para esse desenvolvimento. Perfeito. Seabra, você teve 4 estreias no time do Coritiba hoje, tem jogador ainda chegando e provavelmente, que é o caso do Keno, provavelmente o Coritiba ainda vai fazer contratações, só que a estreia do Brasileirão já é quarta-feira. Então como é que você tem feito para trabalhar essa parte da montagem do elenco, de ainda você está implantando a tua metodologia de trabalho e o Campeonato Brasileiro, a Série A, já está aí começando já no mês de janeiro? Essa é uma pergunta importante, porque esse é o grande desafio, né? E a possibilidade de ter jogadores mais frescos para a estreia não é só para jogar o jogo da estreia, mas a gente ganha também um treino de amanhã que a gente não teria se tivéssemos tido uma decisão diferente hoje em relação à escalação. Então proporcionou a gente a possibilidade de ter um treino amanhã normal de uma semana que seria uma semana aquisitiva, vai ser um dia só, mas muito melhor do que a gente ter que recuperar amanhã, ter que recuperar na terça e só andar no campo fazendo um estratégico sem uma realidade de tempo e espaço que pudesse simular o jogo, né? Então a gente ganhou 2 dias de preparação para o Campeonato Brasileiro e depois a gente tem que entender que o desafio é evoluir jogo a jogo. A gente não chega no primeiro jogo e nenhuma equipe nesse momento da temporada vai iniciar o campeonato na primeira rodada no seu auge. O desafio é aprender com os jogos e se fortalecer. Como? Tendo mais subsídio para tomar as decisões em relação a mérito individual, em relação à melhor forma de escalar a equipe, em relação à melhor estrutura para utilizar, né? Em relação a como funciona melhor as dinâmicas para esses jogadores que eventualmente vão ter uma minutagem um pouco maior, porque vai se definindo, quer dizer, a gente vai sempre proporcionar disputa de posição e rotatividade, mas esse é um processo que vai acontecendo a longo prazo, ao longo da temporada. Então, a decisão de hoje, respondendo a sua pergunta, é justamente para proporcionar para a gente um pouco mais de qualidade de preparação para essa primeira rodada, tá certo? Mas sabendo que
é um trabalho de modelagem, quer dizer, então você vai para o campo, acontecem coisas que atendem a expectativa, você reforça, acontecem coisas que não atendem a expectativa, você ajusta, então você vai sempre modelando, né? A sua forma de atuar, ela é um organismo vivo, e aí a sua capacidade de intervenção e os recursos que você tem para promover as mudanças entre as partidas é que vão ser determinantes. Então a nossa forma, a gente vai ter que ser capaz de construir dentro da competição, e essa é a realidade do campeonato para todos. Claro que tem equipes que mantiveram de um ano para outro uma maior parte do elenco, né? Mas as equipes que estão vindo da Série B para a Série A, elas têm esse desafio mais aprofundado nesse momento. Professor, eu gostaria que você avaliasse a estreia do Breno Lopes, é um jogador que tanto a torcida quanto a comissão técnica deposita muita confiança e esperança, e a postura do comportamento que teve que atuar hoje, o comportamento do time, com um a menos boa parte do segundo tempo. Como que você avalia o comportamento do time com um a menos e foi buscar o resultado? Eu acho que na vida foi o que aconteceu hoje, né? Você ser capaz de transformar situações adversas em oportunidades, né? Então, o fato de estar com um jogador a menos e ainda ter sofrido gol, aflorou a competitividade da nossa equipe. A nossa equipe pressionou com um jogador a menos, foi intensa nas disputas, o nível de agressividade, entendo que tem até aumentado depois que teve a expulsão sofrida e principalmente depois que tomou o gol. Então, a gente fica satisfeito com o caráter da equipe. Isso é muito importante, né? Que uma equipe consiga crescer em situações de adversidade, se mostrar competitiva e buscar resultado. Então, até na parada eu comentei isso com os jogadores. Vocês estão bem no jogo. Se a gente empatar o jogo, a gente vai ter chance de vencer. Então, não desiste. E realmente aconteceu. Tivemos até a chance de vencer o jogo. Em relação à estreia do Breno, esse jogo foi muito importante para a gente proporcionar isso. Ele foi um jogador que ficou um pouco mais de tempo parado, né, nessa virada de ano, então ele também se apresentou um pouco depois, por causa da questão toda envolvendo a própria negociação, e ele está numa fase aí um pouco mais inicial de retomar a forma desportiva dele. A gente poder colocar ele no campo foi importante nesse sentido, e especialmente pegar um ambiente mais arisco e mais salgado, acho que estimula ainda mais o atleta a ganhar ritmo competitivo. Então, eu entendo como tem sido muito importante ele estar entrando hoje, porque é um jogador de alto nível, muito versátil, que tem muitas qualidades físicas e técnicas, e com certeza ele ter participado hoje vai acelerar esse processo de preparação dele para que ele possa agregar ao máximo, de acordo com as qualidades dele, as potencialidades dele para a nossa equipe. Professor, queria que você fizesse uma avaliação desse formato de disputa, né, com o fim da primeira fase. Eu acho que muitos clubes até imaginavam que isso iria acontecer, né, mas se o senhor acha justo, né, por exemplo, o Coritiba conseguiu 8 pontos, mesmo com empate se classificou em segundo, né? Na outra chave teve o Maringá com 8 pontos, ficou fora, vai disputar agora o torneio do descenso. Então, é interessante esse formato, talvez dividir em grupos sim, mas unificar a pontuação geral ao fim da primeira fase para ser mais justo. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Olha, isso é um desafio, né? Sempre que você tem poucas datas, né? E que você busca manter uma abertura para que mais equipes do estado sejam contempladas, né? Você vai ter que, em alguma ponta, você vai perder, tá certo? Então, se você quer isonomia, eu te falava, deixa 6 times na primeira divisão, faz turno e retorno, todo mundo joga contra todo mundo, vai ser o mais justo possível. Mas isso é o melhor para fomentar o futebol do estado, fazer uma primeira divisão com 6 clubes, tá certo? Então, assim, não tem mágica, em algum lugar você vai perder. Eu acho que faz sentido em função do nível futebolístico, das tradições e das agremiações que tem no estado, manter o número de 12 equipes participando. E diante disso, com a escassez de datas, que é uma determinação que vem do calendário nacional, a federação precisa achar uma solução. Eu acho que essa foi a solução encontrada, a gente tem que lidar com ela. Qualquer solução que fosse achada ia ter alguma fragilidade. Então, me preocupa muito mais o nível da arbitragem em si, por exemplo, do que a forma de disputa. Quer dizer, a gente precisa garantir que os jogos sejam
espetáculos que valham a pena para quem acompanha no campo, para quem acompanha na televisão, para os próprios jogadores que estão investindo a sua vida profissional nisso, a gente ter o melhor espetáculo possível com o maior nível de qualidade dentro do campo. Isso envolve as equipes que jogam. Dá parabéns para a equipe do Cascavel e para o César, que tem conteúdo no trabalho, que tem repertório ofensivo, que está se preparando há 6 semanas além, e que também montou uma equipe pensando num calendário que envolve Série D. Acho que o Cascavel mostrou isso muito bem hoje, no jogo de hoje, e a gente estava preparado para as dificuldades que ia encontrar, tá certo? Então acho que as equipes estão conseguindo se preparar, acho que a federação abriu esse espaço para se manter 12 equipes, né? Mas a gente teve um jogo aí que ele foi um pouco desestabilizado em função do desempenho de arbitragem, um jogo decisivo, eu esperava um nível maior nesse sentido.